Os primeiros 400 médicos cubanos que desembarcaram no Brasil na semana passada vão ganhar entre R$ 2.500 e R$ 4.000 por mês. O valor representa de 25% a 40% do salário de R$ 10.000 oferecido pelo governo federal para os profissionais que aderiram ao programa Mais Médicos. Esta diferença salarial gera polêmica na esfera jurídica. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o advogado trabalhista Alain Balaban. Ele está conosco aqui ao vivo no Jornal das 22. Doutor Alain, muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite. Boa noite, Jaqueto. É um prazer tê-lo aqui conosco. E eu lhe pergunto, é legal haver essa diferença salarial aqui no Brasil? Veja bem, nos termos da nossa Constituição Federal, é completamente ilegal ter esse tipo de conduta com os médicos cubanos. Isso porque a nossa Constituição Federal, ela proíbe qualquer diferenciação entre empregados que atuem da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma localidade e com a mesma técnica. Então, dessa forma, você diferenciar um salário de um médico cubano, de um médico brasileiro, que exerce a mesma função, é completamente ilegal e inconstitucional. E por isso, então, rende uma ação judicial? Exatamente, rendem ações judiciais onde esses médicos cubanos que no futuro se sentirem prejudicados, eles podem sim se socorrer à legislação trabalhista para que eles tenham seus direitos devidamente pagos pelo seu empregador, que no caso é o governo federal. O Ministério Público do Distrito Federal, depois de amanhã, quinta-feira, vai apresentar um relatório depois de uma reunião com os representantes de entidades do Ministério da Saúde a respeito deste assunto. Como que o Ministério deve se comportar? Inicialmente, o Ministério ele deve suscitar os artigos constitucionais. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 30, ela deixa bem claro que esse termo não pode acontecer. Só que, além desse problema da equiparação, existe também a validade desses médicos no Brasil, em face da legislação. Porque um médico que é formado fora do Brasil, como por exemplo na Argentina, em Portugal, para que ele possa exercer a sua função aqui no Brasil, ele precisa revalidar esse diploma. Esses médicos que chegam, no caso de Cuba, eles chegam para já exercer a medicina, só que você não tem a revalidação do seu diploma ou não. Então, são vários aspectos que o Ministério Público ele deve questionar perante a Justiça para que tenha uma resposta do Poder Judiciário. Agora, o empregador não tem o direito de entender que existe o funcionário, digamos, júnior, sênior, master ou funcionário 1, 2, 3, como uma criação de plano de carreira que pode se aplicar também na medicina? Isso pode ser feito, mas o plano de carreira ele decorre de uma regulamentação através de um sindicato, é algo que é bem estudado. Não basta você trazer um nicho de empregadores de fora e colocá-los para trabalhar e falar existe um plano de carreira. Até porque você não sabe qual é a capacidade técnica desses médicos e como esse trabalho será feito no Brasil. Devido a esse programa Mais Médicos, algumas entidades de classes disseram que trazer esses médicos para o Brasil é praticamente compará-los a um trabalho escravo. Seria razoável pensar desse modo? Seria bem razoável, não especificamente em trazer os médicos para o Brasil, mas sim no caso de Cuba, porque a forma como os médicos cubanos estão vindo ao Brasil demonstra um trabalho escravo. Porque os médicos vêm para o Brasil, porém as suas famílias devem ficar em Cuba. Qual que é o medo? Que o médico solicite algum asilo político aqui no Brasil. Essa diferenciação de salário também demonstra que eles estão vindo para trabalhar por qualquer coisa, quando na verdade, se o governo ele quisesse montar um plano correto de carreiras, ele já deveria equiparar o salário do empregado cubano com o empregado brasileiro, que são os médicos. Então, o senhor, apenas para encerrar a nossa entrevista, para a gente ter um parecer geral, o senhor considera que salários diferentes para os médicos em relação aos estrangeiros, comparado com médicos brasileiros, é inconstitucional? O senhor considera que é uma situação de escravidão? Ou seja, dentro dessa gravidade, como é que o senhor percebe essa situação que estamos vivendo hoje no Brasil? Uma boa pergunta. Nesse caso, os médicos cubanos que estão chegando aqui, eles devem se inteirar o que de fato acontece com os médicos brasileiros, para que eles possam exigir os mesmos direitos. De contrapartida, os médicos brasileiros que se sentem prejudicados por uma questão de mercado, até porque a Constituição Federal do Brasil também defende que exista uma reserva de mercado para os médicos brasileiros. Só na falta de um profissional qualificado que você pode trazer profissionais de fora. Então, que eles, através de ações públicas, que o Ministério Público vai representá-los, que eles tenham essa força perante o Poder Judiciário para que seja feito o melhor para ambas as partes. Doutor Alain, muito obrigado pela entrevista. É um prazer a entrevista do senhor aqui, que o senhor volte outras vezes com novos esclarecimentos.
E agora a gente vai com Lilian Coelho, que tem informações do Senado Federal.